Desde o fim do segundo turno das eleições, que determinou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, as empresas estatais listadas na Bolsa perderam 101 bilhões e 258 milhões de reais em valor de mercado, de acordo com o levantamento que a Raquel trouxe para a gente aqui da Trademap, feito a pedido da CNN Brasil Business. Afinal, a eleição de Lula prejudica as estatais? Esse é o tema do nosso debate agora no Visão CNN. Para isso, convidamos o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e também o deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná. Bem-vindos, gente. Boa tarde. Antes de mais nada, as nossas regras básicas aqui do debate de sempre, o equilíbrio da fala dos convidados. Então, cada um de vocês vai ter 2 minutos para a resposta. Para que eu não precise interrompê-los no meio da fala, há uma sinalização clara. Quando vocês estão falando, eu saio aqui da tela. Quando eu voltar à tela, o tempo, então, acabou e vocês precisam encerrar a frase, por gentileza. Vou começar a primeira rodada de perguntas com o deputado Ricardo Barros. Deputado, bem-vindo. A eleição de Lula prejudica as estatais? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Orlando. O mercado está dizendo que sim. Não necessariamente, né? Mas o fato é que a transição vinha com nomes mais consensuais para a leitura do mercado. Aí, no segundo momento, começam a chegar nomes que são, vamos dizer, que tem uma trajetória já conhecida do mercado, e também a fala do próprio presidente Lula, que buscou externar o que ele pensa sobre esse momento, e que nós estamos tentando um grande acordo no Congresso Nacional para votar a PEC da transição, e que eu, pessoalmente, acredito que sim, podemos votar rapidamente uma PEC para suportar R$200 a mais do Auxílio Brasil, que não estão no orçamento tem 400, nós colocaremos 600, e também para que nós possamos pagar um aumento real do salário mínimo, porque isso foram propostas comuns entre os dois candidatos. Aí, quando a transição fala em 170 bilhões, tirar todo o Auxílio Brasil do teto, e não só os R$200 que faltam, os 400 que já estão no orçamento, há uma preocupação do mercado com a questão dos gastos públicos, das pessoas que ocuparão o Ministério da Economia, quem vai dirigir as estatais. Então, começou agora por conta dos sinais dados pela transição e pela fala do presidente Lula, começou uma preocupação do mercado que não existia logo após as eleições, quando o presidente Lula foi eleito para o novo mandato. Então, acredito que, com um pouco de cuidado, a transição, cuidando melhor da comunicação, as coisas poderão se acalmar. Repito a pergunta ao deputado Orlando Silva. A eleição de Lula prejudica as estatais? Deputado, bem-vindo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, meu colega Ricardo Barros. Eu quero, Roberta, aproveitar a oportunidade para cumprimentar o deputado Ricardo Barros pela atitude correta que ele tem tido como líder do governo na construção de um diálogo de transição do governo, que a transição se dá no Poder Executivo, mas também se dá no debate da agenda do Poder Legislativo. Tem temas que o governo pautou para o Parlamento e que o novo governo pode apresentar uma nova perspectiva, uma nova abordagem. E o deputado Ricardo Barros, na minha percepção, se destacou ao se colocar à disposição do líder da oposição para construir uma transição no ambiente do Poder Legislativo. Entrando no tema que você pautou com relação às estatais, não há nenhum risco de dano à gestão das estatais, ao patrimônio das estatais, aos resultados das empresas estatais a partir do governo do presidente Lula. Eu falo isso com convicção, porque, em primeiro lugar, Lula já foi presidente do Brasil. O Brasil conhece o que foi a gestão. Teve responsabilidade fiscal? Teve. Teve investimento nas empresas públicas? Teve. Teve, aliás, protagonismo das empresas públicas, não apenas da Petrobras, mas também a época da Eletrobras, em programas como Luz para Todos, o polo público do setor financeiro, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, todos eles foram geridos com profissionalismo, com transparência, com planejamento e com grande capacidade de investimento. E essa capacidade de gestão que o presidente Lula demonstrou
nas experiências anteriores, estará à disposição do povo brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida que há muita instabilidade no mercado, porque aqui e acolá pode não haver uma palavra, uma posição que esteja em sintonia com a visão ultraliberal, que é aquilo que o chamado mercado procura sustentar. Mas nós saímos de uma eleição, o presidente Lula foi eleito com base num programa em que ele falou abertamente, o povo brasileiro tem que caber no orçamento. Então não teve novidade na declaração dele de ontem. Eu tenho certeza que daqui a pouco essa trepidação vai passar e nós ampliaremos a confiança na liderança do presidente Lula e na estabilidade que ele representa para o Brasil. Vou iniciar a segunda rodada de perguntas com o deputado Orlando Silva agora. Deputado, apoiadores ligados a Jair Bolsonaro resgataram nas redes sociais um vídeo de 2017 em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirma que o seu partido tem que desagradar o mercado. Essa frase foi dita durante um seminário sobre educação pública do PT em 9 de outubro de 2017. Ela foi resgatada agora, logo depois de um discurso de Lula, ontem, quinta-feira, questionando o teto de gastos e a estabilidade fiscal em prol de políticas sociais. Qual que é a sua avaliação sobre essa declaração de Lula de 2017 sobre o mercado financeiro? Veja, Roberta, o que é desinformação? Desinformação é quando você pega uma palavra, uma expressão, uma afirmação e tira do contexto. É o que se dá nesse momento. Uma frase falada no seminário sobre educação em 2017 ser trazida para o debate de hoje, depois de um dia tenso nos mercados, é desinformação, é tentativa de criar instabilidade. Nós precisamos virar a página. Acabou a eleição no Brasil. Houve uma disputa, uma eleição acirrada, agora é a hora de virar a página. Todo mundo sabe da responsabilidade fiscal com que o governo Lula tratou a economia do país, a gestão pública no país. Então não adianta criar factoides para tentar diminuir a credibilidade que o governo tem. Se fala de perda de 100 bilhões de valor de mercado. Deveríamos discutir os mais de 40 bilhões de dividendos que foram distribuídos entre os acionistas da Petrobras e questionar quanto do resultado da empresa foi reservado para uma política de investimento, de modernização da sua produção. Então, é um debate que nós temos que dar o peso que tem e tratar de modo responsável e adequado. Acabou a eleição, a hora de virar a página, é hora de parar com fake news e é hora de dotar o Brasil de capacidade de investimento produtivo. Muito importante o diálogo no Parlamento brasileiro sobre a chamada PEC da transição. Muito importante garantir que nós mantenhamos os R$600 do futuro Bolsa Família, que voltará a ser Bolsa Família, garantimos o ganho real do salário mínimo. Muito importante enfrentarmos o déficit da merenda e, sobretudo, é importante termos financiamento, recursos disponíveis para um programa de investimento em infraestrutura, retomar a habitação popular, garantir investimento em áreas que geram emprego, enfrentar essa chaga que, infelizmente, afeta o Brasil. Deputado Ricardo Barros, vou repassar a mesma pergunta para o senhor agora, 2 minutos, por favor. Bem, primeiro, o deputado Orlando Silva foi o relator do projeto das fake news, que, lamentavelmente, não pudemos votar no Congresso por falta de interesse até do próprio governo. E, ao não votarmos, demos ao presidente do TSE, Alexandre Moraes, a liberdade de interpretar o que é o que não é fake news. Foi um desastre isso para o direito de liberdade de expressão, para a eleição. Uma pena, né, que nós tenhamos demorado para resolver isso ou não tivemos consenso. Então, precisamos retomar isso, porque o ministro Alexandre Moraes continua dando canetada. A eleição já acabou. Ele não tem mais nem jurisdição para tomar medidas, porque as medidas do que acontece hoje, manifestações ou informação de parlamentares, cortar a rede de parlamentares, não afeta mais o resultado da eleição, então não é mais afeto a ele tomar as medidas, e sim ao nosso arcabouço legal geral. Depois dizer que sim, nós precisamos nos entender sobre a PEC da transição e outras matérias que afetarão o novo governo, e eu me coloquei à disposição do líder Volney Queiroz, e não me reuni com ele ainda, porque a transição não apresentou as propostas, e assim que a transição apresentar as propostas, eu vou fazer uma reunião formal com o líder da oposição, e nós vamos discutir
como nós podemos contribuir para que o novo governo possa entregar mais rapidamente à sociedade aquilo que prometeu. Por isso que eu limitei ao aumento real do salário mínimo e ao R$200 do Bolsa Família, porque existem outras propostas, aumento do servidor público, mais R$150 para quem está no Auxílio Brasil e tem criança até 6 anos, tem proposta de correção da tabela de imposto de renda, que essas são do presidente eleito e, portanto, ele tem que resolver isso posteriormente. Então, as estatais são afetadas pela fala do presidente de ampliar muito os gastos públicos. Então, eu acho que uma PEC de transição de 80 bilhões acalma o mercado e é o justo e é o que eu acho que temos consenso para votar. Deputado, acabou o tempo, por favor. Vamos à terceira rodada de perguntas, começando com Ricardo Barros. O presidente do Banco Central, Campos Neto, disse hoje o seguinte, abre aspas, se não tiver equilíbrio fiscal, a gente volta para um mundo de incerteza, onde a expectativa de inflação sobe, você desorganiza o setor produtivo no sentido de investimento e, no final, quem sofre mais com isso é a população que você quer ajudar porque você machuca a geração de emprego, fecha aspas. Qual que é a sua avaliação sobre esta declaração em meio à reação do mercado financeiro que a gente acompanhou sobre a fala de Lula ontem? Tecnicamente correta. O presidente do Banco Central, que agora é independente, né? O fato de termos um Banco Central independente já atenua muito essas oscilações do humor do mercado, né? Porque sabe que a instituição que vai cuidar do controle da inflação é uma instituição que não está sob o comando do governo federal. O presidente Bolsonaro abriu mão do poder de ter o Banco Central sob sua jurisdição, o que é muito bom, porque isso dialoga com o mundo como um todo na economia. Ele está correto, o presidente Roberto Campos. Por isso é que eu estou aqui defendendo uma PEC de transição moderada, com 80 bilhões de gastos. Estou defendendo, quando fala as estatais estão em risco, nós começamos falando de estatais, mas o mercado inteiro perdeu, todas as empresas perderam valor com a incerteza sobre a política fiscal. Quando o presidente Lula anunciar o seu ministro da Fazenda, a Bolsa pode subir 5, como pode cair 10. Né? É muito delicado isso, porque isso vai demonstrar o caminho em que a economia deve seguir. Então, preciso ter muita parcimônia agora. O coordenador da transição, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, é uma pessoa muito serena, muito tranquila, e eu espero que eles tenham capacidade de organizar a comunicação para que esses solavancos do mercado não aconteçam na definição da equipe econômica, na definição da equipe ministerial e da PEC da transição e das políticas que o governo anunciará para o próximo período. Quanto às estatais, é de se esperar que as corporações ganhem espaço no orçamento das estatais, ou seja, que haja aumento para os servidores públicos e das estatais. Isso pode afetar o preço das empresas e o seu desempenho. Terminou o tempo, deputado. Vou repassar a mesma pergunta ao deputado Orlando Silva sobre a fala do presidente do Banco Central. Deputado, sua avaliação. A avaliação que o presidente do Banco Central deveria ter mais responsabilidade com o que fala. Ele tem que, na medida em que o Banco Central tem autonomia, na medida em que ele até o ano 2024 seguirá sendo presidente do Banco Central, ele precisa medir as palavras, ter cuidado, porque a sua palavra pode gerar mais instabilidade. Falar de responsabilidade fiscal, de temores com relação à responsabilidade fiscal, é abstrair o que foi a trajetória do presidente Lula como presidente da República. Foi o presidente que, aliás, mais superávites produziu, mais superávites primários produziu. Foi o presidente que ampliou as reservas cambiais do país, que garantiu, até hoje, estabilidade para a nossa economia. Portanto, se alguém no Brasil deu provas que tem responsabilidade fiscal, esse alguém é o presidente Lula. Se alguém no Brasil cuidou das contas públicas, esse alguém é o presidente Lula. O presidente do Banco Central não pode se transformar num porta-voz do mercado. Não pode expressar os estresses vividos pelo mercado, onde há muita volatilidade. Mais importante que acalmar os mercados é acalmar o povo brasileiro que tem fome. 33 milhões de brasileiros passam fome. A política que vai ser implementada no Brasil a partir de 1º de janeiro, se Deus quiser, será uma política que vai garantir geração de emprego,
de desenvolvimento nacional, combater a fome, garantir direitos ao nosso povo. É isso que o presidente Lula quer quando fala que o povo tem que caber no orçamento. E tudo isso será feito com responsabilidade, planejamento, de modo que nós possamos preparar o país para virar a página dos tempos terríveis que nós vivemos, com um crescimento econômico baixíssimo. Por isso, responsabilidade é o que eu peço ao presidente do Banco Central. Conversamos com o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e o deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná. Muito obrigada aos dois pela participação.